Bom, pessoal, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula, né? E o tema da nossa aula de hoje é os problemas do lixo urbano. O lixo urbano, vocês já sabem mais ou menos o que é, né? Eu creio que sim. E o lixo urbano ele é mais conhecido pelos cientistas como resíduos sólidos urbanos, que possui até uma sigla aí, que é a sigla RSUs, né? Que está relacionada a esses resíduos sólidos urbanos, e são resíduos que não têm mais uma função útil em residências ou indústrias, e a partir disso são descartados. Considerando aí um dos maiores, né? Um dos maiores problemas ecológicos é esse lixo urbano, justamente porque ele contamina as águas e solos, além de produzir gases, né? Como por exemplo o gás metânico, o gás metano, que contribui consideravelmente com o efeito estufa, ou seja, há essa desvantagem aí, né? E a partir da Revolução Industrial, a produção em massa impulsionou o consumismo, né? Tornando a sobra de resíduos ainda maiores, sendo impossível, de certa forma, armazenar essas sobras dentro das residências, né? E indústrias, por atraírem valores de doença, né? Aliás, atraídos vetores de doenças, né? E foram criados lugares específicos para seu armazenamento, que é os famosos lixões. E aí que também vai haver vai acontecer que vai afetar a população e o ambiente à sua volta. Mesmo esse tipo de local, chamado lixão, sendo em um local distante das casas, mas de certa forma vai chegar um momento em que vai incomodar, vai afetar a população que está mais próximo dele. Outro fim que o lixo pode tornar são os incineradores, né? Tendo custo alto e produzindo. Esses incineradores, eles têm um custo alto e produzem gases altamente poluentes. Estima-se que, em média, cada pessoa no planeta ela produza de 1,3 kg de lixo diariamente. Com essa medida, pode-se destacar que uma cidade de 20 mil habitantes ela vai produzir mais de 20 toneladas de lixo por dia. E com isso, a estimativa é que os brasileiros produzam cerca de 76 milhões de toneladas de lixo por ano. E estudos da ONU, que é a organização... estudos da ONU alertam que em 2017 o mundo terá 50 milhões de toneladas apenas de lixo eletrônico, o que é uma situação bastante delicada e preocupante, né? O tempo de decomposição do lixo ele varia de acordo com o ambiente, né? E também do material que o lixo é composto. Dependendo do tipo de material, vai demorar mais ou vai demorar menos. Tendo, por exemplo, o plástico e o vidro como matérias-primas que mais demoram para se decompor, né? Podendo passar de 4.000 anos e tendo como matérias orgânicas que duram um curto prazo, podem durar até 12 meses e podem servir como adubo de plantações, o que não é um problema de certa forma. No entanto, os outros tipos de lixo causam problemas bastante aí preocupantes para todos nós, né? E os lixos, eles são classificados como, por exemplo, por tipo. Tem o tipo de lixo orgânico, né, que são as sobras de comidas, cascas de frutas e etc, que são esses que servem como adubo depois da sua decomposição, de certa forma, não é tão ruim para o solo, né? Tem o papelão, que são papelão, jornais, revistas, etc. Tem o plástico, né? Tem os metais, e tem outros, como por exemplo tecidos, óleos em geral, resíduos informáticos, madeiras, e tem os lixos tóxicos, que são os medicamentos, baterias, lixo radioativo, lâmpadas fluorescentes, e também tem outros. Pela alta taxa de contaminação afetando o meio ambiente e gerando doenças, os lixos tóxicos eles devem ser descartados em lugares específicos. Dependendo de como ele afeta o meio ambiente, o local de descarte varia.
E é por isso que muitas vezes campanhas, por exemplo, do governo, das escolas, pede à população que procure por postos de coleta seletiva para os descartes dos seus lixos. Por exemplo, alguns detritos podem ser reaproveitados para a formação de matéria-primas de outros componentes, sendo assim reciclados, diminuindo o impacto, né, ambiental. Por exemplo, em 2014, entrou em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está presente na Lei número 12.305/10, né? Na qual essa lei ela busca reduzir a geração de lixos e aumentar a reciclagem, que é uma ação de suma importância aí, né? Principalmente para o planeta em geral. E, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, apenas 3% de todo o lixo é reciclado, sendo que 30% de todo o lixo ele pode ser reaproveitado. Então, há essa falha aí de pôr em prática essa lei. Existem algumas medidas, né, para diminuir o impacto ambiental, como, por exemplo, selecionar os tipos de lixo doméstico, né, facilitando para a reciclagem. E, além disso, também utilizar sacolas reutilizáveis em mercados. Alguns países já adotaram essa medida aí, só que no Brasil ainda nós cometemos esse grave erro aí de estar sempre utilizando sacolas novas aí, produzidas e disponibilizadas no próprio mercado. Outra medida também é evitar despesas de comida, reduzir produtos descartáveis, né? Priorizar produtos com refil e granel, né? Como eu tinha falado, né, no Brasil, uma pessoa produz cerca de 1,3 kg, né, de lixo por dia. Já nos países mais desenvolvidos, né, uma pessoa produz em média cerca de 2,5 quilos de lixo por dia. Então, fazendo essa comparação aí, imagine aí como que não é o consumo aliás, a produção de lixo no mundo todo por dia, né? Com o crescimento demográfico das cidades, em breve, possivelmente não haverá mais áreas para depositar tanto lixo. Então, o crescimento urbano, o crescimento da população vai ocasionar, de certa forma, digamos assim, não que seja colapso, mas algo parecido com relação ao local para depositar esse lixo. Enterrá-lo não é a solução, pois pode haver a contaminação, né, de reservatórios de água subterrânea, utilizada, por exemplo, pela própria população produtora deste mesmo lixo. Então, é aquela história, eu falei, né, que essa questão de que o mal que nós causamos para a natureza, ele volta para a gente. Então, também está relacionado a isso. Porque o lixo que nós produzimos, que é lançado, por exemplo, no lixão, pode, de certa forma, voltar para a gente em forma de contaminação. E queimar esse lixo também contribui para agravar mais ainda a poluição atmosférica, né? Além de apresentar desperdício de recursos, tendo em vista que grande parte do material descartado poderia ser reaproveitado, dependendo do tipo de material. É interessante sempre a gente fazer essa análise antes de jogar de fazer o descarte do lixo. Por exemplo, soluções para o problema do resíduo sólido. Ela vai envolver a redução de desperdício do material e a reciclagem do próprio lixo que nós produzimos. Ou seja, o reaproveitamento dos componentes dos resíduos. E para isso é fundamental separar seus diversos componentes, o processo conhecido como triagem do lixo. Latas, por exemplo, podem ser seu metal reaproveitado. O Brasil ele é um dos maiores recicladores de latas de alumínio do mundo. Isso aí fazendo a comparação do país todo, não só de uma área limitada do nosso país. Plásticos e papéis, deixa eu ver aqui se tem mais. Depois eu falo sobre essa imagem. Plásticos e papéis, por exemplo, eles também podem ser reciclados. E dependendo do tipo da quantidade de reciclagem que há aí no Brasil, calcula-se que lá nos Estados Unidos a reciclagem
que se os Estados Unidos reciclassem 50% do papel que eles utilizam, em vez de 20% que reciclam atualmente, eles poderiam deixar de cortar, cerca de 100 milhões de árvores por ano. Então, é uma quantidade muito grande de árvores que poderia ser evitado o corte dessas, né? Eu falei também com relação à separação do lixo, né? Anteriormente aí. A separação do lixo, da parte orgânica do lixo, ela pode ser degradada por micro-organismos em tanques chamados biodigestores, ou seja, na biodigestão forma-se o metano, né? Que pode ser aproveitado como combustível residencial e industrial também, ou em veículos motorizados. Os resíduos sólidos da biodigestão, eles podem ser usados aí como fertilizantes do solo, né? E atualmente a reciclagem ainda é um processo caro, sendo mais fácil e barato utilizar a matéria-prima natural do que matéria-prima reciclada. Nesse cálculo aí, no entanto, nesse cálculo, não se leva em conta a degradação ambiental, que poderá representar um custo altíssimo para gerações futuras, né? E com o progressivo esgotamento dos recursos naturais e também com o avanço das tecnologias de reciclagem, o reaproveitamento do lixo ele poderá logo ser superior a 50%, o que é uma vantagem bastante avançada aí para a questão ambiental, né? E é cada vez mais urgente ainda educar a população acerca do problema do lixo. Nós precisamos fazer nossa separação do lixo, que nós não fazemos, para que esse lixo ele possa ser feito o descarte de forma correta. Porque mais cedo ou mais tarde, o poder público e a população, eles terão de conjugar esforços para resolver esses problemas que são decorrentes do descarte do lixo, da produção desenfreada de lixo. Isso não vai acontecer somente por meio de tecnológicos de reciclagem, mas também pela intensificação de ações educativas e de campanhas de conscientização, que já era para estar acontecendo. Que aí, no caso, iriam estimular as pessoas a desperdiçar menos materiais e produzir menos lixo. E aí, de certa forma, também falar sobre a questão da reciclagem, né? Porque, gente, querendo ou não, o aumento populacional nas cidades, aliada, aliás, a uma sociedade extremamente comunista, faz gerar vários problemas ambientais. O lixo, ele é um desses problemas e ele pode ser de origem domiciliar, origem industrial, hospitalar, o que cada um vai ocasionar o seu problema para nós mesmos e para o planeta, né? Por exemplo, o domiciliar tem as sobras de alimentos, papéis, plástico, vidro, papelão. O lixo das indústrias vai possuir uma constituição variada entre gasosa, líquido ou sólido, vai depender da indústria. E o hospitalar tem as seringas, agulhas, curativos, gases, peças atômicas. E isso vai ter, cada tipo de lixo vai produzir o seu problema para todos nós. O lixo desse século, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui que mostra, mas não vai ter, eu acho. Não vai ter. É o tecnológico, como por exemplo pilhas e aparelhos eletrônicos em geral. Isso tem ocasionado um problema bastante sério para a população, né? A distinção final do lixo nem sempre ocorre de forma correta, como eu tenho falado com frequência aqui. O lixo hospitalar, por exemplo, ele deve ser incinerado, queimado em forno de micro-ondas ou tratado de autoclave, que é um tipo de esterilização por meio de vapores, né? E aí ser isolado da população. No entanto, parte desse lixo é depositado em lixões ou a céu aberto, o que pode causar uma proliferação de doenças aí, o que é bastante perigoso. Só que não é só esse tipo de lixo que gera problemas para a população, não. E nem para o meio ambiente. Durante o processo de decomposição da parte orgânica biodegradável do lixo, que é os restos de alimentos, ocorre a liberação de alguns gases poluentes.
o que ocasiona a poluição do ar, além do chorume, né, que é a liberação da umidade contida nos resíduos orgânicos, que polui aí o lençol freático. O lixão ele é desprovido de estrutura ideal para tratamento de lixo e tem como consequência a poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas, além da poluição atmosférica. Que aí, dependendo de onde é o lixão, que geralmente sempre é longe da cidade, mas querendo ou não, com o aumento aí da população, vai sempre ter alguma residência, alguma família um pouco perto desse local, dependendo do local onde é, né? E aí vai haver essa preocupação aí dessa contaminação do lixão para as pessoas que estão residentes perto desse lixão. Que existe outro agravante aí, né? Que é a proliferação de doenças como a diarreia, por exemplo, a amebias, né? A parasitose e dentre outras doenças que são provenientes desse lixo aí, da contaminação desses lixos. O destino adequado para o lixo urbano é o aterro sanitário, né? Vocês devem conhecer também o que é aterro sanitário, né? Que ele possui uma estrutura para o tratamento dos gases e do chorume. E outra alternativa é a incineração, que também deve conter sistema de tratamento para os gases liberados, porque lá no lixão não tem. O lixão é só um espaço onde é depositado todo o lixo da população, seja ele hospitalar, seja ele domiciliar, ou seja ele de alguma indústria, né? Mas aí o processo com relação à incineração e a implantação desses aterros sanitários para o tratamento de grandes quantidades de lixo são caros. Por isso é necessário que haja uma conscientização da pessoa, da população, aliás, de forma que produza menos lixo, o que pode ocorrer através de ações como a coleta seletiva e a reciclagem. Que aí finaliza na construção mesmo do lixão. Poucas cidades pequenas possuem aterro sanitário aí, poucas cidades, né? E também esse processo de incineração. Tem também com relação à coleta do lixo, né? Seletiva do lixo. É uma prática fácil e que contribui aí, né, bastante para a redução do lixo destinado aos aterros. Outra solução para o lixo mesmo é a reciclagem, que vai haver uma diminuição muito grande na quantidade de lixo presente ali, né? Por exemplo, no domiciliar, pode ser feita a separação para haver essa reciclagem e vai diminuir de fato o lixo. Que vai ser uma forma de tanto colaborar para o meio ambiente quanto para obter uma renda aí a mais financeira. No Brasil, por exemplo, aproximadamente 80% das latinhas de alumínio elas são recicladas. E aí contribui para a redução de utilização da bauxita, que é uma matéria-prima necessária para se obter as latas de alumínio. E, além disso, a principal atitude a ser tomada é a redução do consumismo e do desperdício aí das pessoas, né? Aqui nessa imagem, né, vocês podem ver que é um local aí, como se fosse um terreno, não um terreno baldio, mas vocês podem ver aí que é como se fosse um lote onde se encontra limpo. No entanto, as pessoas vão lá e jogam o seu lixo doméstico mesmo. Então, o problema não é no mundo, o problema está nas pessoas, na sensibilidade que as pessoas não têm, na consciência que as pessoas não têm do que esse lixo ele pode gerar, entendeu? Então, a questão da sensibilidade pessoal mudaria muito a situação que nosso planeta se encontra hoje aí. Nós temos outra imagem aqui de uma quantidade de lixo depositada aí numa BR, por exemplo, que não é local para isso. Pode não haver a coleta, mas já que não está havendo a coleta, deveríamos ter a consciência de não jogar esse lixo nesse local aí, né? E aqui é a foto de um lixão, onde vocês podem ver aí que já está no seu limite há muito tempo, mas mesmo assim, como não tem outra opção, por exemplo, continua com esse tipo de descarte aí do lixo. E, enfim, é dessa forma que a situação é levada aí na maioria dos países. Então, só reforçando aqui
o lixo urbano, ele traz vários problemas aí para a natureza quanto para nós mesmos, né, seres humanos. Porque uma vez depositado na natureza, uma vez depositado de forma incorreta, vai prejudicar tanto a natureza como a nós mesmos. Por exemplo, o lixo ele vai ocasionar uma poluição. É como nós falamos lá no conteúdo passado, né? Com relação à concentração de poluentes na cadeia alimentar. Dependendo do poluente que é consumido por um animal, vai passar para outro, vai passar para outro, até chegar em nós, seres humanos, que às vezes somos o topo aí da cadeia alimentar, né? Então, os impactos que esse lixo traz para a natureza são grandes, são preocupantes. E se agirmos, quanto mais rápido agirmos, nós vamos reverter aí esse quadro e achar alguma solução para isso, dependendo das nossas ações. E agora vocês vão lá no WhatsApp e resolvam as questões que eu vou jogar lá. São cinco questões para vocês responderem, subjetivos, sobre os impactos mesmo que o lixo urbano traz para a natureza e que de certa forma volta para nós, seres humanos.